Então agora é que chegamos ao ponto crucial, que vem a ser Espírito Santo. Eles estavam ali, veio um ruído do céu, desceram línguas de fogo e eles começaram a falar línguas estranhas. Então vem essas fantasias aí, que o Espírito Santo é um sopro que vem lá de cima, vem do Rio Guandu, vem do Morro do Corcovado. De onde é que vem esse ruído estranho e depois essas línguas de fogo? Será do Botafogo? Evidentemente, hoje nós compreendemos isto com uma naturalidade 100%. São os próprios espíritos guias, cada um tomou o seu protegido, porque cada um era protetor. Eram espíritos já adiantados que iam trabalhar com os seus instrumentos. Todos eles receberam o seu guia espiritual, e esse é que é o Espírito Santo. Então, se o guia espiritual era francês, fala francês. Se era inglês, fala inglês. Se era alemão, fala alemão. Se era latino, falava o latim. Se era árabe, falava o árabe. Tão fácil de compreender. Vocês vejam, por exemplo, um detalhe interessante. Eu já contei aqui o caso de uma senhora empregada, uma senhora preta, que não sabia nem português, não sabia nem o idioma nacional. Pois bem, de quando em quando esta mulher caía em transe e falava em latim, e era um latim formidável. Que é isso? Espírito Santo. O que quer dizer Espírito Santo? É o Espírito que baixou nessa mulher. Houve um fato comentado de uma criança em Minas Gerais, com 5 anos falava uma língua que ninguém conhecia. Então, a família atarantada, ouvindo aquilo, disse, ué, que há? Ou ficou maluca essa criança ou está falando uma língua. Então vamos aos professores de língua. Então foram aos professores de colégio. Francês não é, inglês não é, alemão não é. Como é que é? Não era nenhuma das línguas vivas ensinadas nas escolas. O que é que podia ser aquilo, meu Deus? Uma criança de 5 anos. Estava começando a estudar. Então se lembraram lá de um professor que sabia línguas mortas. Então foram ao professor das línguas mortas e mandaram a criança falar. A criança começou a falar. Ele disse, ué, não é latim, não é grego e não é hebraico. Bonito, então que diabo é? Até que um dia, viajando por aquela localidade, um professor de línguas antigas, super mortas, foi dado ao pai da criança este presente régio. Este homem ouvir o seu filhinho de 5 anos, naquela língua estapafúrdia. E o homem ficou arrepiado, porque o menino estava falando o hebraico do tempo de Moisés, que hoje não se fala mais. E o que se fala aí é Yiddish. É o judeu moderno, como o grego moderno, mas não é o grego antigo, não é o hebraico antigo. O primitivo não era aquele hebraico do tempo de Moisés. Ora, agora vocês me digam aqui uma coisa. O menino não tinha estudado. Estava começando o beabá, digamos assim. Como é que esse menino podia falar uma língua tão antiga, que só se falava no tempo de Moisés? Evidentemente é o Espírito Santo. Portanto, não há mistério nenhum, não é língua de fogo, coisa nenhuma. Era aquela revoada de espíritos, digamos assim, que eram muitos os apóstolos, discípulos. Então, aqueles espíritos diziam
com uma velocidade inimaginável e dava essa impressão de que eram línguas de fogo. E a impressão, a emoção dos espectadores é que lembrava esse ruído do céu, porque eles estavam realmente eletrizados. Era uma força extraordinária que baixava neles. Mas eram apenas espíritos guias que tomaram seus médios para trabalhar pela humanidade. Então, viva a LBV, viva o PBV, viva o Brasil e viva Jesus!